Da marcha batida, mais um bom campeonato. Aqui os 7 finalistas já na ordem final da classificação. A gente separa aí os 3 animais da primeira até a terceira casa quanto à qualidade da dissociação, depois vai afunilando no movimento, na coordenação, na amplitude, mas realmente os 3 animais que agradaram bastante aí na análise. Aí a gente aproxima aqui o terceiro, o quarto e o quinto próximos entre si também nessa distribuição, 3 cavalos que agradaram muito também na montada, onde o sexto cavalo no final da prova foi o que mais perdeu quanto à postura, perdeu um pouquinho mais quanto à atitude, perdendo a reunião, comparado com os 2 animais da quarta e quinta que ficaram aí à sua frente nesse mesmo grupo, né, da classificação. E aí o 7º cavalo de boa sela, mas já perdendo um pouquinho mais do contato com o solo, perdendo um pouco mais da qualidade do diagrama de marcha. Então no comparativo, o cavalo Turdilho que vem à frente embora pecando quanto à postura, como foi falado, mas o diagrama é mais machado, tem melhor distribuição do seu tempo de apoio, tem macieza ainda a seu favor e tem aí uma facilidade na sustentação do conjunto de frente. O menino podia aliviar um pouquinho mais, ver se ele acha aí o ponto, mas quando a gente libera, ele tem essa obliquidade um pouco maior, que dá um conforto maior no cavaleiro. Então, pela sustentação, mas principalmente pelo diagrama mais machado, a opção do Turdilho em relação ao Castanho. Vou para o Castanho, muito obrigado. O quinto em relação ao 6º cavalo, aí próximos na distribuição de tempo de apoio, a gente vai para a postura, para a reunião, com o movimento, onde o cavalo à frente, por estar com melhor atitude, nota que o movimento ficou mais harmônico, a perna trabalhou mais dentro da massa, a mão ficou mais qualificada quanto à chegada ao solo, o estilo está ainda mais nobre no cavalo pampa que vem à frente, então ele tem esse ganho no gesto pela movimentação, pela coordenação, com nobreza maior quanto ao estilo, com perna ainda mais forte e ainda mais articulada. Na montada, não há diferença na macieza, os 2 animais de boa macieza, até o cavalo Turdilho com um pouquinho mais de temperamento, o cavalo pampa faltando, a gente tem que empurrar um pouco mais, mas aí a gente avalia a plástica do movimento, o estilo, a estabilidade, a regularidade da apresentação, a opção é a favor do pampa da quinta casa. Pode parar. O 6º, muito obrigado. O 4º, no comparativo com o pampa, aí que principalmente no final da prova, onde o cavalo Turdilho da quarta casa cresceu, manteve ainda a melhor reunião, manteve a perna mais dentro da massa e manteve o centro de gravidade melhor definido. Aí o cavalo pampa já começou a hiperflexionar, já passou um pouquinho mais para a tração dianteira e notem que o jarrete já começou a trabalhar mais fora da massa. Então no término de prova, os 2 animais disputando aí a casa, um ponto forte a favor do cavalazão que vem à frente no temperamento, na hora da montada ele tem o costado hoje um pouquinho mais ajustado, já aceita um pouco mais a pressão, o cavalo de trás a gente tem que estar empurrando, a gente coloca pressão, na hora que a gente alivia, ele já vai perdendo um pouco mais do brilho, então esse cavalo à frente já com esse aceite de pressão um pouco melhor, mas principalmente o término de prova mais coordenado, com melhor sustentação, com perna mais dentro da massa, a opção do alazão em relação ao pampa. Pode parar o pampa, muito obrigado. Aí o amarilho em relação ao alazão, a gente já segmenta no grupo aqui da cabeceira. O alazão de bom movimento, animal de boa apresentação, de boa sela, mas naturalmente mais machado. O cavalo que vem à frente tem melhor distribuição dos seus tempos de apoio. Na hora que a gente alivia, põe bem na toadinha. Ele precisa só escutar esses animais passando, a qualidade do diagrama a favor do animal amarilho. E esse diagrama tendo interferência direta na qualidade da sela. Realmente, para que a gente passa para cima, o cavalo que encanta quanto essa macieza, a hora que a gente libera a boca, o cavalo de trás já perde um pouquinho da sela, ele já começa a verticalizar um pouco mais, já passa um pouco mais de atrito. Pode deixar abrir um pouco mais, por favor. E a hora que a gente libera o cavalo amarelo, não altera em nada a qualidade da sela. E isso mostrando a vantagem do diagrama, a vantagem desse maior contato com o solo que ele tem na sua distribuição. Então, pelo diagrama mais apurado, por essa sela, ainda melhor, por essa macieza, ainda maior, a opção do amarilho em relação ao lazão. Pode parar o lazão. Muito obrigado. O terceiro, em relação ao quarto, aí não há diferença no diagrama de marcha, mas sim na progressão linear, na coordenação dos movimentos. Poderia até ser um pouco mais amplo o cavalo pampa. O cavalo pampa é extraordinário de diagrama, realmente muito bem apresentado, agradando bastante, faltando um pouco mais de amplitude, mas em contrapartida, o cavalo que vem atrás já está verticalizando o movimento, principalmente do jarrete. E a hora que a gente avalia a estabilidade da garupa, notem esse jarrete um pouquinho mais verticalizado, já comprometendo a estabilidade visto por trás. Então, pela progressão linear, pela coordenação do movimento, pela estabilidade, a opção se faz a favor do pampa, visto que não há diferença na montada desses 2 animais. Pode parar o amarilho, muito obrigado. E o primeiro, no comparativo com o segundo, aí os 2 animais que desde o início chamaram a atenção com menos pegas, visto pela qualidade do gesto, o que a gente está sempre batendo e falando aqui nos comentários é da baixa frequência, do aproveitamento da passada, do rendimento, da elasticidade, que é onde é o ponto forte a favor do primeiro cavalo. Se escuta os 2 animais, os 2 são dissociados, os 2 muito machadores, então falar de diagrama é desnecessário. E esse diagrama, na hora que a gente monta, realmente a gente comprova que não há diferença, porque os 2 excepcionais de sela. Mas notem como o cavalo à frente já
ganha mais terreno, a mão é mais ampla, a perna tem melhor ainda extensão e com isso ele percorre maior espaço com menor número de passagens. Então, pela elasticidade, pelo recurso, por ter essa liberdade ainda maior no movimento, a opção se faz a favor do primeiro cavalo, em relação ao muito bom cavalo também da segunda casa. Parabéns, campeonato nivelado por cima.